Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Eu quero repartir com vocês o texto que está em Apocalipse, capítulo 1, versos 9 a 13, e depois, capítulo 3, versos 14 a 22. Primeiramente, capítulo 1, versos 9 a 13 de Apocalipse. Está escrito o seguinte: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: O que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem. Agora capítulo 3, verso 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca, pois dizes: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, se miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, a fim de te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, como eu venci e sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Irmãos, os dias mais sombrios e amargos da história da igreja, no primeiro século, haviam chegado. Desde que Nero, com 17 anos de idade, no ano 54, substitui Cláudio como imperador romano. Ele era um homem louco, devasso, truculento, que mandou matar sua própria mãe. Desde que ele assumiu o governo, é que as nuvens escuras, preanunciando uma terrível tempestade, se formaram no horizonte. 10 anos depois, precisamente no dia 17 de julho do ano 64, uma grande tragédia acontece. A maior, mais poderosa, mais populosa cidade do mundo, a cidade eterna, Roma, capital do império, foi criminosamente incendiada. Foram 7 noites e 6 dias de incêndio, de 17 de julho a 24 de julho. Nero assistia este horrendo espetáculo, vestido de ator, tangendo a sua lira, do alto da torre de Mecenas. Quando o incêndio acabou, dos 14 bairros de Roma, 10 tinham sido devastados pelas chamas. Os 4 bairros que não foram devastados, densamente povoados por judeus e cristãos, dão a Nero um álibi para botar a culpa do incêndio de Roma nos cristãos. E começa um verdadeiro massacre sobre os cristãos. Eles foram crucificados, queimados vivos. Faltou madeira para fazer cruz, tamanha quantidade de crentes crucificados em Roma. Quando não tinha mais madeira para fazer cruz, os crentes eram amarrados em postes, cobertos de piche
e queimados vivos para iluminar as noites de Roma. Chega o ano 66, explode a guerra judaica em Israel, mormente em Cesareia Marítima, quando uma sinagoga judaica fora profanada e os zelotes, que nunca foram concordantes com o governo de Roma e Israel, se rebelaram. Roma manda para lá o general Tito para tentar contornar aquele motim. Ano 68, Nero é deposto pelo Senado romano e comete suicídio. Ano 70, a rebelião em Israel está incontrolável. O general Tito cerca Jerusalém, invade Jerusalém, destrói o templo de Jerusalém, arrasa a cidade de Jerusalém e promove a maior diáspora, dispersão dos judeus de todos os tempos, desde o ano 70 a 14 de maio de 1948, quando Israel retorna ao seu território. Nesse mesmo ano 70, Vespasiano inaugura em Roma o Coliseu Romano, o Anfiteatro da Morte, que em 100 dias de inauguração, mais de 10 mil crentes foram mortos com requintes de crueldade, enrolados em peles de animais e jogados na arena, para os cães morderem, para os touros pisotearem e para os leões esfaimados da Líbia devorarem. Um verdadeiro massacre. Ano 81, assume o governo de Roma Domiciano. Ele é chamado de segundo Nero ou Nero Redivivo, pela maneira truculenta com que ele perseguiu os cristãos. Este foi o primeiro imperador romano a arrogar para si o título de Senhor e Deus. Foi este imperador que deporta o apóstolo João, então pastor da igreja de Éfeso, para a ilha vulcânica do Mar Egeu, uma colônia penal, a ilha de Patmos. Vale destacar que a essas alturas, todos os demais apóstolos já estavam mortos, e mortos pelo viés do martírio. João era o último representante do colégio apostólico, e certamente o propósito de Domiciano era calar a sua voz, era jogar uma pá de cal na igreja já tão sofrida. João então é levado, já no final da sua jornada pastoral, para esta ilha, onde ele ficou solitário, sozinho. Todas as portas se fecharam para ele na terra. Entretanto, quando todas as portas se fecharam para ele na terra, Deus abriu-lhe uma porta no céu e disse: sobe para aqui, e eu te mostrarei, não as coisas que talvez aconteçam, não as coisas que podem acontecer, eu te mostrarei as coisas que devem acontecer. Na verdade, os homens acham e pensam que eles estão no controle da história, mas quem tem as rédeas da história é o Deus Todo-Poderoso. Aquilo que parecia ser o ponto final da história da igreja, e seria a pá de cal que haveria de sepultar as esperanças da igreja, foi a porta da esperança, porque ali Deus se revela a João e mostra o seu plano para a história se consumando na gloriosa segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Era um dia de domingo, era o dia do Senhor, quando João escuta atrás dele uma voz como de trombeta dizendo: que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Quando ele se volta para ver quem falava com ele, ele não vê quem falava com ele, ele vê os 7 candeeiros de ouro, ele vê as 7 igrejas, e no meio das igrejas um semelhante a filho de homem. Na verdade, o mundo só pode ver Jesus na igreja e através da igreja. Mas o Cristo que João vê não é mais aquele Cristo dobrado sobre os seus joelhos, angustiado até a morte, chorando e sangrando. O Cristo que João vê não é o Cristo cuspido e esbordoado do sinédrio judaico. O Cristo que João vê não é o Cristo vilipendiado e espancado do pretório romano. O Cristo que João vê não é aquele que caminha em zangue debaixo do lenho maldito pelas apinhadas ruas de Jerusalém, sob os apupos e vaias de uma multidão ensandecida. O Cristo que João vê não é o Cristo pregado naquele leito vertical da morte. O Cristo que João vê é o Cristo vencedor, é o Cristo vitorioso.
Os seus cabelos são brancos como a neve, os seus olhos são como chamas de fogo, os seus pés são como de bronze polido. A sua voz não está mais embargada pela sede, mas é como voz de muitas águas. As suas mãos não estão mais presas ao lenho, mas sustentam a igreja. O seu rosto brilha como o sol no seu fulgor. Quando João vê o Cristo da glória, diz a Escritura que ele cai como morto aos seus pés. E o Senhor põe a mão direita sobre ele, diz: não temas, João, eu sou o primeiro e o último. Eis que eu estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Nós não estamos aqui hoje adorando o Cristo que esteve vivo e está morto. Nós estamos adorando o Cristo que esteve morto, mas está vivo pelos séculos dos séculos. O capítulo 1, verso 13, nos informa que João vê o Cristo glorioso no meio da igreja, ou no meio das igrejas. E eu quero dizer a você, e eu creio firmemente nisso, e certamente você também, que Jesus está aqui entre nós nesta noite. É porque Ele está aqui que nós viemos aqui. E só porque Ele está aqui é que esta reunião se reveste de tanta importância. Mas diz o capítulo 2, versículo 1, que João não o vê apenas no meio dos candeeiros. Agora João o vê andando no meio dos candeeiros. Eu quero dizer para você que Jesus está aqui andando entre nós, para nos sondar, para nos exortar, para nos corrigir, para nos disciplinar, para nos consolar, para nos fazer promessas. E é curioso que na medida que Jesus vai andando no meio das 7 igrejas, há um estribilho que se repete em todas elas. E o estribilho é este: eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu conheço. Para 5 dessas 7 igrejas, Jesus vai dizer a mesma coisa. Para a igreja de Éfeso, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, Ele vai dizer: eu conheço as tuas obras. Aquilo que você fez, seu pai não viu, sua mãe não viu, sua mulher não viu, seu marido não viu, seus filhos não viram, seu pastor não viu, Jesus viu. Aquilo que você fechou a porta e apagou a luz, Ele estava lá. Nada pode ficar oculto aos olhos daquele que sabe todas as coisas e cujos olhos são como chamas de fogo. Mas para a igreja de Esmirna, a mais pobre igreja da Ásia, Jesus vai dizer uma outra coisa. Ele diz assim: eu conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. Isso é consolador, porque eu preciso lhe dizer que Jesus conhece as dores que pulsam na sua alma, que latejam no seu coração. Jesus conhece os dramas que você vive, talvez não compartilhados, as lágrimas que correm por dentro, o sofrimento que talvez você só divide com o seu travesseiro. E Ele sabe o que você está passando, Ele sabe a luta que você está vivendo, Ele conhece a tua tribulação. Mas Jesus me choca no conceito de igreja, porque para a igreja mais pobre da Ásia, diz: eu conheço a tua pobreza, mas tu és rico. E você e eu temos uma noção do que seja uma igreja rica. O que é uma igreja rica para nós hoje? Qual é o nosso conceito? É uma igreja que tem muitos membros, é uma igreja que tem um templo suntuoso, é uma igreja que tem um orçamento robusto, é uma igreja que tem muita gente influente na sociedade. Esse é o conceito humano de uma igreja rica. Mas Jesus está dizendo que a igreja de Esmirna é pobre na terra, mas rica no céu.
É pobre aos olhos dos homens, mas é rica aos olhos de Deus. É pobre financeiramente, mas é rica espiritualmente. Curiosamente, para a igreja mais rica da Ásia, a igreja de Laodiceia, que dizia: estou rica, abastada, não preciso de nada, Jesus olha para essa igreja e faz um outro diagnóstico: não, tu és pobre, miserável, cega e nua. O que importa para a igreja não é ser rica aos olhos dos homens, mas é ser rica aos olhos de Deus. Mas para a igreja de Pérgamo, Jesus vai usar uma outra expressão. Ele vai dizer assim: eu conheço o lugar onde tu habitas, onde está o trono de Satanás. Por que Jesus disse isso sobre Pérgamo? Possivelmente por dois motivos. Primeiro, vocês sabem que Pérgamo era a segunda maior cidade da Ásia, só perdia para Éfeso, que era a capital. Quando se disputou na Ásia qual cidade construiria o primeiro templo de adoração ao imperador como a divindade, Pérgamo ganhou a concorrência de Éfeso. Então, muito provavelmente, Jesus está dizendo o seguinte: qualquer lugar onde um homem é venerado, aí está o trono de Satanás. Porque todo humanismo idolátrico é satânico. Deus não divide a sua glória com ninguém. Toda a glória dada ao homem é glória vazia, é vanglória, é idolatria, é abominação para Deus. Segundo lugar, Pérgamo hospedava o culto de Esculápio. Esculápio era conhecido como Deus da cura. Caravanas vinham a Pérgamo constantemente, buscando neste Deus pagão, neste ídolo pagão, cura. É por isso que até hoje, quando você vai ao seu médico, você vai ver bordado no jaleco branco de seu médico uma serpente. A serpente era a representação de Esculápio. Esse ídolo tinha o formato, a forma de uma serpente. Isso vem de Pérgamo. Isso vem do culto a Esculápio. E o que Jesus possivelmente está dizendo é o seguinte: qualquer lugar onde um homem fabrica uma imagem, fabrica um ídolo, e se prostra diante dele, aí está o trono de Satanás. O ídolo é nada. Ele é gesso, ele é pau, ele é pedra, ele é mármore, ele é ouro, ele é prata. Mas o apóstolo Paulo diz que o que está por trás do ídolo são os demônios. Mas o que é maravilhoso é que onde Satanás tem um trono, aí Jesus planta uma igreja para adorar o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. O Senhor Jesus está andando no meio dos candeeiros. E na medida que ele anda no meio das 7 igrejas, ele tem elogio a fazer e ele tem censura a fazer. Para 2 igrejas, apenas elogios, nenhuma censura. Para quais igrejas? Para Esmirna, a mais pobre, e para Filadélfia, a mais fraca. Jesus disse para a igreja de Filadélfia: eu conheço as tuas obras, tu tens pouca força, mas eu coloquei diante de ti uma porta aberta. A porta que eu abro ninguém fecha, e a porta que eu fecho ninguém abre. O que é importante para a igreja não é ser forte de acordo com as categorias humanas, mas fiel ao Deus Todo-Poderoso. Mas para 4 igrejas, Jesus Cristo vai fazer elogios e fazer censuras. Para a igreja de Éfeso, Jesus elogia a firmeza doutrinária daquela igreja, que resistiu e recusou e rejeitou os falsos apóstolos, que não sendo apóstolos diziam-se como tais. E diz a Bíblia que a igreja de Éfeso rejeitou as falsas doutrinas que estavam chegando. Diz a Bíblia que Éfeso também tinha uma ética irretocável, porque odiava as obras dos nicolaítas. Os nicolaítas ensinavam ou induziam as pessoas à prostituição. A igreja de Éfeso era uma igreja que perseverou apesar da perseguição sofrida. E Jesus elogia isso. E aqui Jesus está nos ensinando algo maravilhoso, irmãos. Uma igreja só pode agradar a Jesus se ela é fiel à palavra de Deus.
Nós não temos o direito de abrir mão da verdade para atrair as pessoas, ou pregar uma mensagem mais palatável para agradar as pessoas. A igreja, para agradar a Jesus, ela precisa ser rigorosamente fiel à palavra de Deus e zelosa das verdades eternas e imutáveis. Mas Jesus diz algo para esta igreja: eu tenho uma coisa, porém, contra ti, é que tu abandonaste o teu primeiro amor. Agora preste atenção nisso. Às vezes, na defesa da verdade, uma igreja pode perder a piedade. Mantendo a ortodoxia, ela pode perder o fervor. E eu preciso lhes dizer que a ortodoxia, a sã doutrina, é boa, inegociável, absolutamente importante. Mas a ortodoxia morta mata. Há pessoas que, embora mantenham uma ortodoxia intacta, estão áridas como um deserto e secas como um poste. Nós não podemos separar o que Deus uniu: teologia e ética, doutrina e vida, credo e conduta. Nas palavras de Jonathan Edwards, nós precisamos ter luz na cabeça e precisamos ter fogo no coração. Mas notem comigo a igreja de Tiatira, que é o inverso de Éfeso. Jesus elogia a igreja de Tiatira porque agora, quando escreve, ela tem mais fé, mais amor e mais obras do que outrora. Mas Jesus diz: eu tenho uma coisa contra ti, é que tu toleras esta falsa profetisa Jezabel. Então vamos entender isso. Éfeso tinha doutrina, mas não tinha amor. Tiatira tinha amor, mas não tinha doutrina. O que significa isso? Nós poderíamos ser a igreja mais popular, a igreja mais acolhedora, a igreja mais vigorosa de comunhão da cidade. Mas se nos faltar a sã doutrina, esta igreja não agrada a Jesus. As duas coisas caminham juntas: a verdade e o fervor, a fidelidade a Deus e a comunhão, a palavra no centro e o amor regando os relacionamentos. Mas Jesus se dirige à igreja de Pérgamo e ele tem um elogio a fazer. Naquela igreja tem gente fiel ao Senhor, a ponto de, está escrito aí, que Antipas, o líder da igreja, ter dado a sua vida por sua fidelidade a Cristo. Ele foi martirizado. E aí o texto não diz, mas a história diz que Antipas morreu carbonizado dentro de um boi de bronze encandecido. Mas nesta mesma igreja que tem gente morrendo pela sua fé, tem gente flertando com as doutrinas de Balaão, vivendo uma vida mundana. Meus irmãos, Deus tem me dado a bênção de percorrer o Brasil. Já preguei mais de 1.500 igrejas das mais diversas denominações na nossa pátria. E de vez em quando as pessoas me fazem perguntas. E uma pergunta muito comum é esta: pastor, qual a avaliação que o senhor faz da igreja evangélica brasileira? A segunda pergunta que é comum fazer, sabendo que eu sou um pastor presbiteriano, é perguntar: qual a avaliação que o senhor faz da denominação presbiteriana? Às vezes a pergunta é mais específica: qual a avaliação que o senhor faz da igreja que o senhor é pastor? E a minha resposta, via de regra, é a mesma. Eu respondo assim: vai muito bem. Eu respondo assim: vai mais ou menos. Eu respondo assim: vai muito mal. Sabe por que eu respondo assim? Porque numa mesma igreja, numa mesma congregação local, que escuta o mesmo pastor, que canta no mesmo conjunto, que canta no mesmo coral, que se assenta ao redor da mesma mesa do Senhor, tem gente cheia do Espírito Santo, tem gente capengando na fé, e tem gente vivendo em pecado, numa mesma igreja. E a Bíblia diz que só o Senhor conhece os que lhe pertencem. O Senhor da igreja está dizendo: eu conheço, eu conheço, eu conheço. Jesus olha para a igreja de Sardes. Aquela igreja tem um nome na cidade, uma igreja que vive. Se fosse hoje, nós mudaríamos o adjetivo e dizer uma igreja avivada. Quem passava na rua ficava encantado, o fervor, o entusiasmo, como ela cantava, como ela celebrava, como ela transpirava fervor.
E Jesus olha para essa igreja e faz um outro diagnóstico. Você só tem nome que vive, mas você está morta. Tem uns poucos ainda aí que estão no CTI. Alguns estão ainda com as vestes brancas, mas estão aí muitos com as vestes contaminadas. Meus irmãos, Jesus me choca profundamente, porque o diagnóstico dele é muito diferente do meu. Eu não consigo ver direito. Para a igreja que diz que é pobre, Jesus, não, você é rica. Para a igreja que diz que é rica, Jesus, olha, não, você é pobre. Para a igreja que diz que é viva, Jesus, olha, não, você está morta. Para a igreja que é fraca, Jesus, não, eu coloquei diante de você uma porta aberta. Então o importante não é o que você pensa a seu respeito. O que é importante não é o que as pessoas dizem a seu respeito. O que é importante é o que Jesus diz a seu respeito. Jesus não tem uma opinião, Jesus tem o diagnóstico. Eu conheço, eu conheço, eu conheço. Agora eu peço que você vá comigo para o capítulo 3, 14 a 22, porque algo muito curioso está aqui. Para uma igreja, para a igreja de Laodiceia, não tem nenhum elogio de Jesus, apenas censura. E o que mais me choca aqui é a melhor igreja na sua autoavaliação. Aquela igreja, ao receber uma espécie de questionário espiritual, ela foi ticando cada item e dando nota máxima para ela mesma. Aquela igreja foi capaz de se reunir num grande coral e bater palmas para ela mesma. E fazer depois uma espécie de solo coletivo, se é que isso é possível. Cantando o hino Quão Grande És Tu diante do espelho. E Jesus olha para essa igreja e não encontra nada para elogiar. E esse texto pode ser dividido em 3 partes muito fáceis de compreender. Primeiro, nos versos 15 a 17, Jesus faz um diagnóstico. Segundo, nos versos 18 a 20, Jesus faz um apelo. Terceiro, nos versos 21 e 22, Jesus faz uma promessa. Diagnóstico, apelo, promessa. Talvez você pergunte assim, pastor, por que Jesus usou as figuras que usou nesta carta? Por exemplo, quente, morno, frio, ouro puro, vestes brancas, colírio. Será que foi casual? E a resposta é claro que não. Jesus não desperdiça palavras. Jesus é um modelo de pregador. Ele conhece o texto e o contexto. Ele conhece o texto e o povo. Ele conhece a geografia e a história. Ele conhece o comércio e a indústria. Suas mensagens são contextualizadas. Por que o termo quente, frio, morno? Vocês bem sabem que a cidade de Laodiceia ficava às margens do rio Lico. E essa era a região mais rica da Ásia Menor. Vocês sabem também que havia ali uma espécie de região metropolitana, 3 cidades, 9 quilômetros, uma distante da outra. Laodiceia, Colossos e Hierápolis. Quando você vai hoje na Turquia asiática visitar essas cidades, você vai notar que lá em Laodiceia, ainda hoje, nas ruínas, você vai ver um monte de rochas calcárias brancas, chamado Castelo de Algodão, de onde brotam águas quentes, tépidas, aliás, quentes, verdadeiramente quentes, onde as pessoas vão até hoje tomar banhos terapêuticos. É a nossa Caldas Novas brasileira. Só que do outro lado do rio Lico ficava Colossos, também uma cidade importante naquela época, que tinha fontes de águas frias, geladas, também terapêuticas. Mas Laodiceia, a maior cidade metropolitana, não tinha fontes nem de águas quentes, nem de águas frias. As águas chegavam por aquedutos das montanhas e chegavam mornas, tépidas, impróprias para beber e impróprias para o uso terapêutico. Jesus pega esse gancho
E diz para a igreja: quem dera tu fosses quente como as águas de Herápolis, quem dera fosses frio como as águas de Colossos, mas porque tu és morna como as águas que chegam na cidade, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Por que ele pega a ideia do ouro puro? Laodiceia era a cidade dos banqueiros, dos endinheirados. Para vocês terem uma ideia, no ano 46 depois de Cristo, acontece um terremoto naquela região metropolitana, e Herápolis e Colossos nunca se recompuseram, foram reconstruídas, mas Laodiceia não apenas se reconstruiu, mas não precisou de dinheiro de Roma para a reconstrução. Os homens endinheirados da cidade reconstruíram a cidade. Aí Jesus está dizendo: vocês se orgulham do ouro que vocês têm, mas espiritualmente vocês estão pobres e miseráveis. Por que ele usa a figura das vestes brancas? Porque Laodiceia era o maior centro têxtil da Ásia Menor. A lã negra era, naquela época, um dos produtos mais cobiçados em toda a Ásia Menor, produzida em Laodiceia. O que o texto está dizendo é o seguinte: Jesus está dizendo para eles: vocês se orgulham das suas fábricas de roupas, mas espiritualmente vocês estão nus. Por que ele usa a figura do colírio? Porque Laodiceia era o maior centro oftalmológico da Ásia Menor. Havia um remédio quase milagroso ali chamado de pó frígio. E Jesus está dizendo: vocês se orgulham das suas clínicas de tratamento de olhos, mas espiritualmente vocês estão cegos. O que Jesus está fazendo? Diagnóstico. Agora eu chamo a sua atenção para esse ponto. Quando eu leio as 7 cartas, isso me choca muito. O que me impressiona não é o que Jesus vê, é o que ele não vê. Porque se você percebe nas 7 cartas, não há nesta igreja que só provoca náuseas em Jesus e não tem nada para elogiar. Jesus não faz nenhuma denúncia doutrinária. Não tem falsos apóstolos, não tem falsos profetas, não tem falsos mestres, não tem doutrina de Balaão, não tem doutrina de Nicolaíta, não tem doutrina de Jezabel. A igreja de Laodiceia, diríamos hoje, era uma igreja ortodoxa, sadia teologicamente, mas está provocando náuseas em Jesus. Leia as 7 cartas, e você não terá nenhuma denúncia de Jesus de problemas morais. Tem problemas morais em Pérgamo, tem problemas morais em Tiatira, tem problemas morais em Sardes. A igreja de Laodiceia não recebe nenhuma censura moral. Diríamos hoje, é uma igreja eticamente saudável. Ela tinha um bom conceito lá fora e um bom conceito aqui dentro, mas está causando náuseas no Senhor Jesus. Leia as 7 cartas, e vocês não verão qualquer sinal de pobreza material nessa igreja. Tinha pobreza material em Esmirna, tinha pobreza material em Filadélfia. Eu acho que os teólogos da prosperidade não fariam sucesso lá, porque todo mundo já era próspero. Mas essa igreja que é próspera financeiramente está provocando náuseas no Senhor Jesus. Leia as 7 cartas, e vocês verão que tem perseguição política em Éfeso, tem perseguição religiosa em Pérgamo. Mas a igreja de Laodiceia está em paz, no mundo em convulsão, em paz, mas está provocando náuseas no Senhor Jesus. Agora deixa eu lhe dizer uma coisa: se você e eu morássemos naquela região, naquele tempo, sabe qual é a igreja que nós gostaríamos de ir e levar nossa família? Para a igreja de Laodiceia. Era a melhor igreja, aos olhos da sociedade e aos olhos dela mesma. Mas então o que é que Jesus viu nessa igreja que lhe trouxe tanto desconforto? Uma coisa só: falta de fervor espiritual. Colocar a vida espiritual no piloto automático. As coisas estão acontecendo, está indo tudo muito bem, todas as coisas estão no lugar certo, mas não tem mais fervor, não tem mais entusiasmo, não tem mais alegria, não tem mais brilho nos olhos, não tem mais coração aquecido, não tem mais quebrantamento, não tem mais sede de Deus, não tem mais fervor na oração, não tem mais prazer nas vigílias, não tem mais paixão pelas almas. As coisas estão acontecendo, mas sem qualquer vibração espiritual. Falta avivamento. Irmãos, eu disse para vocês que pela graça de Deus eu tenho pregado em muitas igrejas, em centenas de igrejas, das mais diferentes denominações. Em outras palavras, eu tenho pregado em igrejas ultra-ortodoxas. Sabe o que significa isso? Se um mosquito voar durante o culto, você escuta. É um silêncio.
quase sepulcral. Mas já tem pregado igrejas ultrapentecostais. E é um barulho tão grande, tão grande, tão grande. Vocês mesmo, calma, calma, gente, calma, calma. E sabe o que eu tenho descoberto, irmãos? Fervor não tem nada a ver com estilo de culto. Nada a ver. O que impressiona os homens não impressiona Deus, não. Tem muito cacuete hoje que não passa de cacuete religioso e nada mais. Falar aleluia, dar glória a Deus, levantar a mão, chorar e fazer isso, aquilo, virou teatro, virou encenação. O Senhor conhece o coração. O Senhor está procurando gente cujo coração seja totalmente dele. Falta, igreja, sede de Deus, fome da palavra, fome das coisas lá do alto. Falta fervor, falta quebrantamento, falta choro pelo pecado, falta sede de oração, falta amor pelas almas, falta avivamento, irmãos. Não tem nada que choca e machuca mais o coração do terno e doce, amado Salvador Jesus, do que uma igreja sem fervor espiritual. Por isso ele vai fazer um apelo. E ele começa o apelo no verso 18 de uma maneira muito curiosa. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez e colírio para ungir os teus olhos a fim de que vejas. Note você que ele se apresenta como um mascate. Um vendedor ambulante. Ele tem um produto para vender e o preço é de graça. E o produto é essencial. Mas ele está nos dando uma pista, nos dando a solução. Aconselho-te que tu compres de mim. Que tu compres de mim. Que tu compres de mim. Por que ele está dizendo isso? Você e eu já vimos pessoas na busca de fervor, se perdendo pelos labirintos do experiencialismo, da heterodoxia, do sincretismo religioso, buscando as últimas novidades do mercado da fé. E Jesus está dizendo: você quer avivamento, você quer fervor, você quer reacender as brasas que estão cobertas de cinzas no seu coração, você quer que esse fogo novamente encha a sua vida de entusiasmo, então é para mim que você tem que se voltar. Somente eu posso trazer de volta o fervor no seu coração. É Jesus, a solução para a igreja é Jesus, o remédio para a igreja é Jesus, a resposta para a igreja é Jesus, o avivamento da igreja é derramado pelo Senhor Jesus. Quando aqueles dois caminhantes de Emaús tiveram os seus olhos abertos, o coração deles foi aquecido. E quando os olhos se abrem, o coração se aquece, os pés se apressam. E quando os olhos se abrem, o coração aquece, os pés se apressam, os lábios se abrem para dizer que Ele ressuscitou e que Ele é a razão da nossa vida. Mas chega no verso 19, Jesus tem uma declaração a fazer e uma ordem para dar. E a declaração é esta: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Eu confesso, pastores queridos, que às vezes eu me sinto até constrangido em pregar nesse texto. Jesus está pegando pesado, comigo, possivelmente com você também. Para mim, náusea é pior que dor. O Filho de Deus está nauseado. Mas por que ele está pegando pesado? Ele está dizendo o seguinte: sabe por que eu estou pegando pesado com você? Porque eu amo você. Porque eu não abro mão da sua vida. Porque eu não desisto de você. Eu não fui para a cruz, eu não morri e ressuscitei. Eu não voltei para o céu e derramei o Espírito Santo para produzir um crente apático, insosso, morno. Eu não abro mão de que você experimente a plenitude do Espírito. Então estou repreendendo você
porque eu amo você. Eu não permito que você continue vivendo essa mesmice, colocando a vida cristã no piloto automático. Que você seja um crente morno, apático. E aí ele tem uma ordem para dar: sê, pois, zeloso e arrepende-te. Muda a tua vida, muda a tua conduta. Quando chega no verso 20, docemente ele se apresenta de novo: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Isso me choca demais. Sabe por que me choca demais? Porque você e eu corremos o mesmo risco hoje, de estarmos tão contentes com nós mesmos, de sermos uma igreja narcisista, que a gente faz tudo para a gente mesmo. Nós pregamos que gostamos de pregar, nós cantamos que gostamos de cantar, nós ofertamos que gostamos de ofertar, nós fazemos as nossas programações para nós mesmos. E Jesus está do lado de fora, e nós nem percebemos isso. Já pensou o que é isso? Uma igreja se reunir e Jesus está do lado de fora? Ele não é o centro. Ele está batendo. Ele está batendo. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Que ele me convide a cear com ele é graça, mas que ele queira cear comigo é infinita misericórdia. E eu quero dizer para você que a única maneira do seu coração ser aquecido é assentar-se à mesa com o Senhor Jesus. E agora ele vai fazer então uma promessa. E ele tem competência para fazer promessa. Porque no verso 14 ele se apresenta como aquele que é o amém. Sabe o que significa isso? Ele é a última palavra de Deus para você. Não espere coisas novas. Não espere revelações novas. A última revelação de Deus para a igreja é Jesus Cristo. Ele falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Agora ele nos fala pelo Filho. A revelação foi progressiva até Jesus, mas não a partir de Jesus. Se você não escutar Jesus, não tem mais esperança para a sua vida. Essas coisas, diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira. Sabe o que significa isso? Ele promete e ele tem poder para cumprir. Ele é o princípio da criação de Deus. Sabe o que significa isso? Ele é aquele por meio de quem todas as coisas foram feitas e foram criadas. E se do nada ele tudo criou, e se sem matéria pré-existente ele chamou a existência ao universo, ele é poderoso para reacender as brasas do seu coração e restaurar o fervor espiritual na sua vida. E a promessa está no verso 21. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, como eu venci, sentei com meu Pai no seu trono. Sabe o que ele está nos ensinando? Para uma igreja que gostava tanto de dinheiro, Jesus está dizendo: tem coisa melhor, eu tenho o trono. Mas quem se assentará publicamente no trono com Jesus? Quem se assentou intimamente à mesa com ele. E então ele termina dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Agora em outubro, 31 de outubro, nós comemoraremos 505 anos de reforma protestante. Nos 500 anos eu fui à Europa, estava lá na Alemanha, no dia 31 de outubro. E eu confesso a vocês que a Europa não tem muito o que celebrar. O continente europeu hoje é considerado um continente pós-cristão. As igrejas estão morrendo. Os templos estão vazios. Você vai para a Holanda, até 1960, a Holanda tinha os seus templos lotados de adoradores. Você vai à Holanda hoje, os templos estão lá, mas vazios. Vamos para a Escócia, berço do presbiterianismo. De John Knox, que orava e chorava e dizia: dá-me a Escócia para Jesus, senão eu morro. Entramos num dos templos mais belos de Edimburgo, perto do castelo. E quando eu entrei, não tinha banco nem púlpitos, nem púlpito, era um bar. O templo agora era um bar. Saímos dali, fomos para a Inglaterra.
A Inglaterra dos grandes avivamentos, George Whitefield, John Wesley, William Carey, William Wilberforce, John Charles Ryle, Charles Haddon Spurgeon, Mark Lloyd Jones, John Stott. Hoje a Inglaterra tem menos de 4% da sua população frequentando um templo evangélico. Os templos estão sendo vendidos, transformados em mesquitas muçulmanas, em bares, em museus, em boates. Você vai para os Estados Unidos, América do Norte, Canadá, Estados Unidos, e você vai perceber que as grandes denominações estão perdendo milhares e milhares de membros todos os anos, todos os anos, todos os anos. O liberalismo teológico entrou nos seminários e disseminou ceticismo, e as igrejas estão morrendo. Recentemente eu estive pregando numa conferência em Nova York, e fui após essa conferência pregar numa igreja Assembleia de Deus, e o pastor me levou num período de 30 minutos de carro, me mostrou 11 templos vazios que estavam sendo vendidos, não tinha mais gente para frequentar. Por que que as igrejas estão morrendo na Europa? Porque elas não ouviram o que o Espírito Santo disse a elas. Por que que as igrejas estão morrendo na América do Norte? Porque eles não ouviram o que o Espírito Santo diz a eles. Mas não é só lá não, aqui também, irmãos. Aqui também. Nós temos denominações inteiras aqui no Brasil que já se renderam ao liberalismo. Seminários que não creem mais que a Bíblia é a palavra de Deus. E eu posso lhes dizer, qualquer igreja que subscreve o liberalismo, no mesmo dia, ela assina o seu atestado de óbito. Mas há também grandes igrejas, mega templos, multidões, mas não tem evangelho. Não se prega sobre a graça, não se prega sobre a cruz, não se prega sobre a vida eterna, não se prega sobre a centralidade das Escrituras, não se prega sobre Jesus Cristo, o Filho de Deus, não se prega sobre a bem-aventurança eterna, e onde não tem palavra de Deus, não tem o Deus da palavra. Olha o Brasil, irmãos, e vocês verão igrejas ortodoxas, mas áridas, secas, que estão murchando. Sabe por quê? Porque elas não têm escutado o que o Espírito Santo diz a elas. Estou falando para pastores, para a igreja de Deus aqui reunida, ou a igreja do Senhor Jesus acorda enquanto é tempo. Ou nós mergulharemos nas penumbras de uma religiosidade falida. Deveremos clamar aos céus para Deus soprar sobre nós o seu sopro, remover as cinzas e acender as brasas, e trazer sobre nós um poderoso avivamento espiritual. Esta é a maior necessidade da igreja evangélica brasileira. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Vamos orar. Se você hoje quer isso, precisa disso e anseia por isso, eu queria convidar você para vir aqui à frente. Nós vamos pedir a Deus que o Senhor sopre sobre nós o seu sopro e traga sobre nós um despertamento espiritual. Se você deseja vir, vem aqui à frente, nós vamos orar juntos. Bendito seja Deus. Ó Deus de toda graça, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, aqui está o teu povo, Senhor. Aqui está a noiva de Cristo, a tua igreja, povo que foi lavado e remido no sangue do Cordeiro. Deus, aqui estamos carentes da tua graça. Não queremos apenas olhar para fora e com tristeza constatar o esfriamento espiritual mundo afora.
Nós queremos nesta noite olhar para o nosso coração e reconhecer a nossa vital e urgente necessidade de um reavivamento espiritual. Restaura o fervor, Senhor, na vida da tua igreja. Remove a cinza, Senhor. Acende aquelas brasas que estão apagadas. Nós não queremos fogo estranho, nós não queremos nada que não proceda de ti. Mas queremos tudo o que tu tens para nós. Não queremos ir além 1 centímetro, mas não queremos ficar aquém nem 1 centímetro. Tudo quanto tens para nós, queremos, Senhor. Renova o nosso coração. Renova o amor, o primeiro amor na nossa alma. Reaviva a tua igreja, Senhor. Toma o pastor que está aqui hoje, talvez com o coração machucado, das lutas da vida, das lutas pastorais. Reanima este coração. Traz vigor novo neste coração. Traz alegria nova no ministério. Planta sonhos altaneiros neste coração. Renova as forças e renova o vigor, Senhor, para que a tua igreja saia daqui hoje fortalecida na força do teu Espírito, revestida com o poder do Espírito Santo. Nós apresentamos nossa vida nas tuas mãos e oramos em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.